Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe, desejar um excelente estudo para todos nós, para vocês que estão aí do outro lado, onde vocês estiverem agora, que Oxalá abençoe grandemente também, fiquem conosco, em nome da Eliane Ferraldo, cumprimentar todos vocês que estão ligadinhos aqui conosco, e que essa terça-feira continue sendo de bênçãos para todos nós. Vamos lá, que assim seja. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão.
todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai de todas as coisas, mais uma vez nós vos agradecemos pelo dia de hoje, por todos os feitos, pelas bênçãos, também pelas falhas e pelo aprendizado. Permita, Senhor, que o nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco, a sua comitiva do bem, da caridade, a nos acompanhar no estágio e no caminho da evolução. Que assim seja. Boa noite. Jesus e o fariseu. Lucas, capítulo 11, versículos de 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, ele fala de um encontro maravilhoso. Tem um que eu não preciso apresentar, que é o Mestre. Não preciso dizer que esse é o homem que vem ao longo dos tempos realizando curas, libertações, trazendo a cada um a sua luz, falando de amor, de caridade, de paz, falando de... é um adorno. Falando de um caminho, de uma direção, né? Então, dispensa a demais apresentação. E o outro, ao de sempre, os homens que rezavam em praça pública, diziam-se estudiosos das escrituras, né, dos mandamentos, de levar à risca tudo que a lei judaica e a lei de Moisés trazia, né? Os homens da alta society, da grande elite dos judeus, os homens possuidores do conhecimento, os homens que se ostentavam ao entrar nos templos com as mais belas vestes, os homens em que a banda tinha que tocar e todo mundo olhar para eles quando eles iam colocar uma oferta, né? Os homens que não tinham nada de humildade. Esses eram os fariseus. Além de falsos, né? Nós vamos ver. Será que existe ainda isso? Esse tipo de gente ainda existe em pleno 2025? Acho que não, né? Acho que não. Nesse planeta, acho que não, né? Esse planeta já está, né, evoluído, todo mundo purificado, né? Esse planeta, podemos dizer que já é o planeta da perfeição, né? Só os perfeitos permanecem, né? E aí, esse fariseu, que muitas vezes alguns confundem, Jesus já teve outro convite de fariseu.
Lembra quando aquela mulher simples lava os pés de Jesus numa casa que não é a de Lázaro também, é uma outra casa, é de um fariseu chamado Simão, que não é o Simão Pedro apóstolo, é um outro Simão. Esse também era um fariseu que convidou Jesus. Era uma festa, um banquete, né? Enquanto Jesus falava, um fariseu convidou para jantar com ele. Opa! Então aqui houve um jantar e houve um convite. Quando alguém te convida, vamos falar a verdade agora, vamos ser sinceros. Quando alguém te convida, dependendo de quem convida, você pensa nesse convite, por que que fulano está me chamando? É ou não é? Dependendo de quem convida, a gente nem pensa nada, não é? Mas dependendo de quem convida, você não fica a pulguinha atrás da orelha? Fulano me chamou? Ué? Aí você fica curioso, né? O bichinho da curiosidade, né? Aí você vai, não é nem por estima, consideração, amor infinito, não é nada disso. É por curiosidade. A gente precisa tomar cuidado com a nossa curiosidade. Muito cuidado. Ela pode te evitar de comer uma comida envenenada, inclusive. Ou um suco, né? Bom, o mestre, que não é bobo nem nada, recebeu o convite do fariseu e veja que ele não faz distinção, né? O mestre não faz distinção das pessoas. Se você fizer uma retrospectiva, ele esteve com as prostitutas, né? Ele esteve com cegos, como diz, os coxos, os mancos, os paralíticos. Ele esteve com surdos, com mudos. Ele esteve com reis, com pobres. Ele esteve com aquela que era chamada de mulher adúltera. Ele esteve com Zaqueu, um cobrador de impostos. Ele esteve com aquela que vertia sangue há mais de 12 anos. Ele esteve nos vilarejos, nos lugares mais simples e mais pobres possíveis. E não fez diferença também do fariseu, que era um dos grupos que viviam apedrejando o mestre, né? Quando ele vai para esse jantar e aceita o convite, ele senta, né? Se acomoda à mesa. E o fariseu, se não fizesse isso, não ia deixar de ser fariseu, né? Olha, ele presta atenção que o mestre não lavou as mãos. Quando as pessoas não lavavam as mãos naquele tempo entre os judeus, ela estava impura. Não é só uma questão de higiene aqui. Era uma questão de tradição. Era uma questão, portanto, social. Quantas vezes nós, réis mortais, nos preocupamos com o que vão achar, julgamento, nos preocupamos com a suposta tradição e nos preocupamos como que os outros vão olhar para isso se eu fizer isso ou aquilo, ou se eu não fizer isso ou aquilo. Ou seja, nós passamos muito tempo preocupados com os outros, nesse sentido, com críticas. Nós passamos muito tempo preocupados com os olhares alheios. E aqui
o mestre foi mais ele. Muitas vezes o que precisa para muitas pessoas, para muitos de nós, é a gente ser a gente mesmo, né? A gente ser a gente mesmo. Na sua autenticidade, seja original. Não queira copiar ninguém, não queira, mas todo mundo está fazendo. Não, você não é todo mundo, você é você, né? Quando o mestre deixa de lavar as mãos, esse fariseu, ele fala, ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição, o Senhor disse ao fariseu, porque certamente veio uma crítica, né? A pergunta é, como você reage Como você reage diante de críticas? Como você reage diante de críticas? Se você está certo do que você está fazendo, se você está na sua originalidade, na sua autenticidade, está tudo certo. Mas se você não tem certeza, se você está em dúvida, se você está no medo, na insegurança, no talvez, você rebate. Olha que maluco. Então, quando a gente está certo do que a gente quer ou do que a gente está fazendo, danem-se as pedras ou as críticas, né? Agora, quando você está fazendo, mas está bambo no negócio, você se preocupa com as críticas e com as pedras. Olha que maluco. Como que é que o nosso humano, o nosso ser se comporta, né? Quando você tem firmeza, certeza, segurança, pode chover. Mas quando você está meia boca, vamos dizer assim, você absorve as críticas, você absorve as pedras, né? O mestre, olhando aquilo, disse: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora. O que significa limpar o copo e o prato por fora? É viver de aparências. É apenas querer mostrar o certinho. É apenas querer fingir que cumpre as regras sociais, as tradições, as leis, que você se comporta dentro da caixinha, dentro do padrão. Ora, se cada um de nós somos um, como que a gente vai entrar na mesma caixinha que o outro? Não é? É uma autoanálise. Eu sou único diante de Deus. Pode ter fisicamente alguém parecido, mas ninguém igual. Numa das aulas do curso de Direito, quando falava das impressões digitais, era a parte que eu mais gostava, porque não tem, até hoje, nenhuma repetição de alguém que tenha impressão digital igual a de alguém, de outro alguém. Isso mostra a perfeição de Deus, não é? Quem que vai criar tantas impressões digitais sem repetir? Olha a história da humanidade. Quanto tempo? Um mundo com 8,23 bilhões de pessoas. E nada se repete. Cada um, cada um é único. Então, quando ele fala aqui, é que as pessoas estão preocupadas muito com aparências, principalmente os fariseus.
estão preocupadas com rótulos, estão preocupadas com títulos, estão preocupadas com status. As pessoas querem aparecer e esquecem de ser. As pessoas têm que fazer questão de dizer que ajudou tal instituição, que fez tal obra de caridade. E por dentro? E o lado de dentro? Como é que está o lado de dentro? Que é a essência. É isso que ele quer saber. Do que está cheio os vossos corações. O lado de dentro, como é que está? Está em paz? O lado de dentro tem se colocado ao serviço do próximo? Muito bem, você pode lavar as mãos, cumprir todas as regras, você pode conhecer todos os talheres, o talher da carne, o do peixe, o da salada, o da sobremesa. Mas se você maltrata quem está te servindo, minha filha, não adianta nada. Se você nem sequer olha para o rosto de quem vai te servir, se você humilha as pessoas que estão subordinadas a você, você pode falar 10 línguas, você pode ser um poliglota, você é uma merda. Entende a lógica que Jesus quer dizer, que o mestre quer dizer para esse fariseu? Não adianta saber decore e salteado os versículos, os capítulos, os livros da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, mas não coloca nada em prática com o próximo. Age com aspereza, com grosseria, com ignorância, humilha, persegue, maltrata. Não adianta. Não adianta. A ignorância, ela é uma coisa que corrói. E corrói, inclusive, aqueles que se acham detentores do conhecimento, ou de todo conhecimento. Tem uma frase que fala, que uma profissão aí, eles pensam que são Deus, né? E tem uma outra profissão aí que tem certeza que é Deus. Um grupo de profissionais aí. Ilusão. Quem somos nós? Eu acho que a pandemia foi uma das maiores provas de todos os tempos para provar para nós que nada somos. Na pandemia não tinha regra de etiqueta, não tinha pobre, não tinha rico, não tinha preto, branco, vermelho, azul ou cor-de-rosa. É ou não é? A cada hora notícia chegando, fulano morreu. Beltrano morreu. Não tinha Santa Isabel, Albert Einstein, não tinha hospitais dos Estados Unidos. Valas enormes sendo abertas e despejados corpos, vários corpos ao mesmo tempo. Mas muita gente se esqueceu da pandemia, sabia? Se tivéssemos nos tornado mais simples, mais humildes, mais amáveis, mais amigos, mais irmãos, mais solidários, seria muito bom pós-pandemia. Como dizia meu mestre Vitor, quantas Covid, sabe que precisa da Covid-50, a gente estava na 19, né? Para o ser humano aprender a amar o próximo, aceitar o próximo, olhar para o próximo. Quantas? Covid-19, Covid-20, 30, 40, 50? O que precisa para o ser humano se redimir, se recolocar? Interessante, né? E aí, ele fala que o que importa é o que você traz no seu coração. Eu já tive em palácios
mas que o banquete se tornou uma miséria. Eu já tive em casebres e que a simplicidade se tornou um banquete. Eu já passei 2, 3 horas tomando uma xícara de café, em que foi muito mais que um banquete, não é? Eu já sentei num quintal com um copo ou com uma jarra de água gelada na casa de alguém, em bons dedos de prosa, e ao ir embora eu tive a sensação que nós tivemos um banquete e que eu estava saindo de um palácio, devido ao acolhimento, ao carinho da conversa, à abertura ao desabafo. Olha que interessante. Então, eu não sei como era a casa do fariseu. Obviamente que era um palacete, porque não tinha fariseus pobres. Mas haviam muitos pobres fariseus. Entende isso? Por dentro, miseráveis, mais que pobres. Abaixo da linha da pobreza interior. Então, essa reflexão também fala aqui, quando ele fala insensatos, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Ele está se referindo aos fariseus. Roubos, maldades. E eu acrescento, interesses. Veja, mais uma vez esse homem que até então parecia estar bem intencionado, tentava colocar Jesus numa armadilha, né? Hashtag fica a dica, cuidado com os convites que você recebe. De novo, cuidado com os convites que você recebe. Pode ser uma armadilha. Muito cuidado. Tapinha nas costas, sorriso 24 horas. Começou a te bajular demais, fique esperto. Todo bajulador é traidor. Todo bajulador é traidor. Aqui nós podemos dizer também de privilégios. Proveito. Fulano está te chamando porque ele te quer bem, gosta da sua amizade, sente-se bem na tua presença, ou você não percebeu que para ele sair na foto com você é interessante? Ou para ele falar para os amiguinhos, para as amiguinhas dele que você foi jantar na casa dele, dar uma ibopezinha para ele ou para ela? Não se permita ser usado. Tenha amigos de verdade. Tenha pessoas de verdade que vale a pena estar junto. E aí, esse evangelho vai chegando ao seu final, quando ele fala da esmola. Insensatos. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Ou seja, Deus é Deus do inteiro, né? Deus não dá nada pela metade. Se Ele te dá o prato, Ele te dá o talher e te dá a comida, né? Então, Ele faz o exterior e o interior, Ele faz o completo. Deus é Deus do todo. E Ele termina dizendo, antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Ou seja, dar esmola, não é amanhã sair no semáforo
dando esmola torta direito, não. Porque eu não sei se vocês sabem, nós também somos apoiadores do narcotráfico. De forma indireta, mas somos. Que a partir do momento que eu dou uma esmola, achando que aquele irmãozinho vai comprar um alimento, e ele vai lá na boca comprar droga, eu estou contribuindo com o narcotráfico. Estou contribuindo para a manutenção da dependência química e para alimentar um grande grupo. Presta atenção. Mas a partir do momento em que eu dou o alimento direto, entende? A partir do momento em que eu vou a uma instituição, a partir do momento em que eu coloco à disposição algo que beneficie o ser humano ou algum lugar que tem um trabalho sério, aí sim, essa esmola é abençoada. E o que ele entende por esmola? Esmola, ele entende como benefício, ele entende como favor a alguém, ele entende como caridade. É isso. Se tiver nessa linha, tá tudo certo. Quando alguém chega e fala, ô tio, me arranja 10 reais para eu comer alguma coisa? Vamos comer alguma coisa. Chega lá, escolhe. Ah, sei lá. 2 coxinhas, um guaraná. Isso, 2 coxinhas, um guaraná. Uma coxinha, isso. É isso. Mas não vou. Esse rumo incerto, né? Da sua doação. De repente você está só alimentando mais um vício. Mais uma situação. Não está ajudando. Você acha que está ajudando. Aquela história de falar, não, eu dei. Aí o que ele vai fazer é com ele. Peraí, nós temos corresponsabilidade. Nós somos corresponsáveis. Se você sabe que ele está no buraco da dependência alcoólica, da dependência química. Você tem consciência, não é? E mesmo assim você está alimentando. É fome? Vamos matar, né? Ou senão a história da passagem, né? Me falta 10, 20 reais para completar a passagem, né? Você já procurou assistência? Ah, não, ir lá eles não ajudam. Seja, ah, não. Seja, ah, não. Opa, tem alguma coisa errada aí, não tem? Você vai colaborar, você vai reforçar esse comportamento, é sério? E vai achar que está fazendo uma caridade? Não está. Você só está colaborando para. Entende? Hashtag fica a dica. Então, caridade é caridade. A esmola, ela sempre vai ter um benefício correto. Senão não é esmola. Senão não é caridade. Né? Então, o que nós... os judeus costumam dizer... A lei mosaica, né, costuma dizer que algumas religiões cumprem isso, né? Eu acho que não é só isso. As 3 coisas que aproximam o cristão de Deus: jejum, oração e esmola. Eu tenho algumas críticas, né? Fazer jejum, mas continuar falando mal da vida dos outros e colocando um contra o outro também não adianta nada, né? Dar esmola, dar com essa mão, mas com essa aqui bater também não resolve. Dobrar o joelho, mas se é um inferno na vida alheia, também não ajuda. Não tem nada solto aqui. Ah, é só fazer isso eu estou salvo? Não, não está salvo. A oração acompanhada de ação. Jejum acompanhado de atitude. Esmola acompanhado da verdade. Aí segue. Senão, o fariseu vai ficar sozinho mesmo.
no mundo da lua dele, achando que só lavar as mãos já está completo, e o coração podre, cheio de maldades, né? Que assim seja. Eu acho tão engraçado, pessoas falam para mim, ai, mas eu ajudo mensalmente tal instituição. Belaroba, né? Não paga quem deve, humilha os subordinados. Interessante. Continua ajudando, né? Essa pessoa está precisando de ajuda, né? Vamos fazer a nossa oração, nosso agradecimento e entender que nada somos. Deus Pai de todas as coisas, Senhor amado, grandioso, Tu que conheces o nosso coração, as nossas necessidades. Lava, purifica e restaura o nosso coração. Tira de mim e de cada um de nós aquilo que nos pesa, aquilo que nos torna impuros, mas faça-nos brilhantes diante dos Teus olhos. Ensina-nos, Senhor, a simplicidade, a humildade, o estender as mãos, o ajudar ao próximo, ajudar a nós mesmos enquanto seres em evolução. Ensina-nos, Senhor, a sermos pacientes. Dá-nos resiliência, sabedoria, discernimento, clareza e entendimento. Dá-nos as sandálias do Mestre Jesus, para que possamos mudar os passos com simplicidade, com verdade, com originalidade. Dá-nos leveza de coração, de pensamento. E nos permita, Senhor, evoluir cada dia um pouquinho mais. Eu sei que Tu nos conhece as nossas falhas e os nossos acertos. Mas eu e cada um de nós queremos ser melhores que ontem. Agradeçamos a Deus, nosso Pai, Senhor de todas as coisas, pelo dia de hoje, por essa noite maravilhosa, que a nossa alma se sinta alimentada, esteja sempre pronta para a evolução. Agradecer ao nosso amado irmão Dr. Bezerra, com a vossa comitiva do bem, da caridade, para que retorne às vossas terras espirituais, deixando luz, paz e amor sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, a bênção que é de bênção. Que assim seja.